mais uma videoaula. Agora nós vamos falar sobre o comando de atribuição. O comando de atribuição é um comando bem importante na computação. Quando a gente estava trabalhando lá com os valores V1 e V2, ou menor, a gente utilizou o comando de atribuição que eu falei para vocês, né? Lembra que aqueles valores podem ser modificados e eles são chamados de variáveis, como a gente já comentou na videoaula sobre variáveis, né? Na aula que a gente comentou sobre variáveis, a gente comentou das caixinhas de gravata. Agora eu vou usar esses tambores. Então, a gente poderia imaginar assim, memória como sendo um conjunto enorme de tambores, que são as posições de memória das variáveis, mas a gente está chamando de tambor aqui. E esses tambores podem armazenar tinta, por exemplo. Nós podemos dar nomes para esses tambores, que são aqueles nomes de variáveis, nomes significativos, em geral iniciar com letra, não ter acentuação ou caractere especial, né? E o que é importante? É importante que a gente saiba onde que nós estamos guardando nossa informação. Então, ou a gente põe o endereço de memória, ou a gente trabalha com os nomes. Eu prefiro nome. Você. E essas variáveis podem ter tipos diferentes. Nós vamos ter uma aula só sobre tipos, tá? Mas aqui eu estou mexendo no tamanho e no jeito dos tambores, só para vocês entenderem. Assim como na vida real a gente tem tambores de vários tipos, de várias formas, de vários volumes, aqui também. E aí a gente vai poder ter tambor que guarda inteiro, tambor que guarda ponto flutuante, os reais, tambores que guardam os caracteres, e assim por diante. Então, eu simplesmente estou mantendo a analogia de tambor, só que eu estou mudando qual é a capacidade deles guardarem, que na verdade vão estar associados com uma das aulas lá no módulo anterior sobre bytes, né? A quantidade de bytes que a gente vai gastar para armazenar a informação. O comando que é importante que a gente saiba é o de atribuição. Quando eu tenho um tambor de cor verde e eu quero transferir esse conteúdo para o de cor vermelha, eu quero jogar o conteúdo daqui ali, esse é um comando importante. Ele usa a seta que vai da direita para a esquerda, sempre vai ser nessa direção, e ele vai jogar o conteúdo no conteúdo do outro tambor. Mas diferentemente do que acontece na vida real, em que as cores se misturariam, aqui não. Quando eu jogo a tinta desse tambor para o outro passa a ficar vermelho, a ficar verde, desculpa. Agora eu tenho os dois tambores verdes. Então, essa é uma questão bastante importante. Quando eu faço uma atribuição para uma variável, ela perde o valor que ela tinha anteriormente. Se você quiser manter o valor que tinha anteriormente, tem que fazer um truquezinho. Vocês podem pensar aí nos desafios que eu vou colocar, e depois, se não conseguirem resolver essa questão, a gente apresenta uma videoaula de dúvidas e mostra isso daí para vocês, tá? Bom, eu posso misturar cores. Como ficaria? Eu quero jogar a expressão que é misturar a cor azul com a cor amarela e jogar isso nesse tambor, através do operador de atribuição. Então, o que ele vai acontecer? Ele vai criar um tambor virtual, vamos chamar assim, que vai guardar a cor combinação dessas duas. E aí, esse tambor virtual é que vai despejar o conteúdo naquele tambor
vermelho. E aquele tambor vermelho vai deixar de ser vermelho e vai passar a ser verde a partir de então. Notem que o azul continuou sendo azul e o amarelo continuou sendo amarelo. Só que o vermelho passou a receber, depois que essa operação foi feita, a combinação das duas cores e passou a ser verde. Perdeu a informação que ele tinha anteriormente. Bom, e se eu quiser fazer a troca dos conteúdos dos tambores? Eu tenho de um lado o tambor vermelho, do outro, na verdade, tambor esquerdo, que está com o conteúdo vermelho, e do outro lado o tambor direito, que está com o conteúdo verde. Bom, se eu não tiver uma outra variável que me auxilie nessa tarefa, a gente já viu que jogar o verde dentro do vermelho vai fazer com que o tambor que era vermelho fique verde. E aí eu vou ter dois verdes. E aí eu não consegui trocar o conteúdo. Então eu preciso do que a gente chama de variável auxiliar. Ela vai nos ajudar a armazenar temporariamente o conteúdo de um dos tambores. Então, se eu jogar o conteúdo do tambor verde nesse tambor auxiliar, o auxiliar ficou verde. E agora eu posso fazer com que o vermelho jogue as informações lá dentro do verde, fique vermelho. Notem que eu vou ter dois vermelhos agora, mas graças àquele tambor auxiliar, eu guardei a cor verde. E aí eu consigo fazer com que os conteúdos dos tambores sejam trocados. Se vocês se lembram, antes da operação, do lado esquerdo era vermelho e do lado direito era verde. E agora, com essas trocas, a gente conseguiu mudar os conteúdos. De novo, um algoritmo em que a gente está usando o operador de atribuição. Aqui é uma expressão aritmética, assim como a gente fez a expressão dos tambores, misturando as cores. Aqui nós estamos fazendo uma expressão aritmética e jogando o resultado para a variável média. O que ele faz na prática? O leia V1, ele captura a informação do teclado e joga no tambor V1. E captura o leia V2, a informação do teclado, e joga no tambor V2. Depois, nós temos a média, que é a soma de V1 mais V2, jogada no tambor média. E, por fim, o conteúdo que está em média vai ser jogado na tela do computador através do comando escreva. Se vocês observaram, enquanto eu estava apresentando, as instruções foram mudando de cor à medida em que as ações foram progredindo. Então, nós podemos acompanhar passo a passo as instruções, o que estava acontecendo quando a gente estava lendo e quando a gente estava fazendo a atribuição e como isso foi afetando as variáveis. Dúvidas? A gente vai certamente ter mais algumas dúvidas eventuais e a gente vai sanar aí com vocês, talvez em alguns desafios, talvez em alguns outros slides aí. Espero vê-los em breve na minha próxima videoaula. Até mais!